Sou o Anderson Burke, advogado e sócio do escritório Burke Advogados. Permaneço em minha residência, trabalhando aqui em home office, sem cessar as atividades da advocacia essenciais para a promoção da justiça. Venho aqui hoje conversar com vocês sobre o detalhamento daqueles crimes que conversamos em vídeo anterior, publicado no canal do escritório Burke Advogados. Foi uma demanda que recebemos de muitas pessoas que gostariam do detalhamento, porque no vídeo anterior, que foi baseado aqui nesse boletim informativo que publicamos na semana passada, nesse boletim aqui, gente, já foi realizado o detalhamento, mas muitos pediram para que esse detalhamento fosse realizado também por vídeo. Então estamos aqui realizando, lembrando que o principal objetivo desse vídeo foi a conscientização da população, e aqui a gente trabalha, em dois planos. Qual é o principal? É a conscientização própria, para que se respeite o bem jurídico de terceiros, que é a função essencial do direito penal. O respeito aos bens jurídicos de terceiros, e quando falamos aqui da pandemia do Covid-19, falamos principalmente da vida e da saúde pública. Num segundo momento, como que trabalha a conscientização? Muitas pessoas me falaram, inclusive após assistir os vídeos, e ler o informativo, que eu nem sabia que isso era crime, eu nem sabia que isso era uma contravenção penal. Pois é, nós temos esse objetivo porque muitas vezes, muitas pessoas podem estar praticando infrações penais sem nem saber que elas existem. E isso, assim, é justificável, porque a maioria dessas infrações penais não são tão comuns no nosso dia a dia. Mas, diante dessa pandemia do Covid-19, começa realmente a aflorar no nosso dia a dia a prática delas. Então, esse é o grande objetivo desse boletim, que já estamos aqui no segundo vídeo para realizar esse detalhamento, falar sobre eles, dar exemplos, exemplificar realmente para vocês de modo até mais acadêmico. Eu que gosto tanto da academia, gosto de dar aulas também, além de ser advogado. Então é um grande prazer para mim também estar aqui conversando com vocês. Mas e quando falamos desses detalhamentos, é necessário que a gente compreenda que os bens jurídicos que vamos tratar são de natureza supra-individual, de natureza coletiva. Por que coletiva? Porque não dá para se individualizar quem é atingido por essas condutas que vamos falar. São os bens jurídicos supra-individuais, e falamos bastante da incolumidade pública, e dela decorre a saúde pública, as relações de trabalho, a paz pública, por aí vai, gente. Vários bens jurídicos aí, e tem vários crimes tipificados nessa ordem. Então, iniciando, gente, a falar sobre os crimes, é importante ter a consciência que eu estou falando aqui do plano abstrato. Por que plano abstrato? Porque na prática, se uma vez praticada uma conduta dessa natureza, isso não quer dizer necessariamente que vai se ter um inquérito policial, que vai se ter uma ação penal, que vai se ter uma condenação. É muito provável que vai se ter todo esse percurso, mas nesse percurso tem que ser analisado o conceito de crime, o conceito analítico, se é fato típico, se é ilícito ou se é culpável, e além disso tem que se preocupar com a ordem também dos requisitos processuais, para ver se tem prova de autoria, prova de materialidade, os pressupostos processuais necessários também para a propositura da ação. Então, o que eu estou falando? Que não necessariamente o rol que eu estou falando aqui dos crimes vai ser uma futura condenação ou uma ação penal. É provável que sim. É provável que sim, mas sempre no caso concreto tem que ser analisado detalhadamente todos esses elementos que comentei com vocês. Então, iniciando aqui, gente, a análise dos crimes que já foi comentado em vídeo anterior, mas eu realmente só demonstrei para vocês, sem explicá-los, a maioria, expliquei acho que 3 figuras típicas lá, mas hoje vou realizar aqui um maior detalhamento, mais acadêmico inclusive, para que possa ser compreendido. Falamos primeiramente aqui da contravenção penal prevista no artigo 41 do Decreto-Lei 3688 de 41, que é causar alarde, pânico ou tumulto em terceiros. Hoje, gente, é muito comum a gente receber vídeos no WhatsApp, visualizar vídeos no Facebook, no Instagram, ver notícias na televisão e propagar essas notícias e causar pânico, alarde, tumulto em terceiros. Nós temos duas possibilidades nesse dispositivo. Sempre que se receber um vídeo, uma informação qualquer, uma notícia, tem que se verificar a natureza, a veracidade dessa informação. Porque se por acaso essa notícia ela é falsa,
e é transmitida a terceiros e provoca alarde, pânico, tumulto, pode-se configurar aí a contravenção penal que estamos falando. E ela possui, gente, né, uma pena mínima de 15 dias e máxima de 6 meses de prisão simples. E ainda que essa notícia, esse conteúdo, né, essa informação seja verdadeira, se ela for propagada com um único intuito de causar pânico, tumulto, alarde em terceiros, também se configura a contravenção penal. Segunda figura típica que identificamos através dos nossos estudos, gente, aqui no escritório, né, no Burke Advogados, nós diariamente, sempre que possível, estamos estudando, nos atualizando. A ciência ela é muito importante para a boa prestação de nossos serviços. Então, o estudo aqui é uma constante e cada vez mais nós vamos nos comunicar com vocês passando esse conteúdo para frente, porque é muito importante. E falamos aqui agora do crime de epidemia, previsto no artigo 267 do Código Penal. E nesse crime, gente, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade de ser praticado na modalidade dolosa ou na modalidade culposa. Quando eu falo em doloso, estou falando com vontade livre e consciente, com vontade mesmo, com intenção de causar uma epidemia. E quando eu falo na modalidade culposa, é sim aquela vontade livre e consciente, mas é quando praticada de forma não intencional, quando ocorre epidemia mediante imprudência, imperícia, negligência. E aí é importante que nós, nesse momento, né, saibamos o que é uma epidemia, uma pandemia, né, um surto. Por quê? O Covid-19 foi classificado como uma pandemia. Propagação do coronavírus, né? Então, mas com certeza, o Covid-19 já foi um surto num bairro lá da China. Já ele se tornou posteriormente uma epidemia na China, por exemplo, nos seus estados, né, naquela região lá da China. É uma epidemia, quando é uma doença que ela se propaga ali em várias regiões de um município, de um estado, de um país. Mas quando gente, a nível global, estamos falando de uma pandemia, que é o Covid-19. Mas o Covid-19 no Brasil, além de ser uma pandemia, ele pode causar uma epidemia aqui dentro. Então, aquele indivíduo que causar uma epidemia de Covid-19 no Brasil de forma dolosa, ou seja, ele propagar, né, os germes patogênicos desse vírus, ele estará ali sujeito a uma pena de 10 a 20 anos, que pode ser inclusive dobrada. Aí quando a gente fala no dobro, né, de 20 a 40, se causar morte a terceiros. E olha a importância de se atender aos cuidados da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Porque se você causa uma epidemia, ainda que de modo culposo, também é crime, né? A pena é muito menor, porque se for culposo, é de 1 ano a 2 anos de detenção. Se acontecer morte, aí dobra, né? Vai de 2 a 4 de detenção, pena baixa, mas é crime. É crime. Portanto, tem que se ter os cuidados, porque se você causa, né, uma epidemia, ainda que a título culposo, você está sujeito aí a um processo futuro, possivelmente. Não necessariamente, mas possivelmente. Terceira infração penal que identificamos é a infração de medida sanitária preventiva, prevista no artigo 268 do Código Penal. É importante saber, gente, que o governo federal, ele publicou, né, aí eu falo a União, na verdade, publicou a Lei 13.979 de 2020. Além disso, a Portaria Interministerial número 5 de 2020. E nós temos lá disposições, como por exemplo o artigo 3º, inciso 1 ou 2, se eu não me engano, possibilitam que o poder público, de modo coercitivo, determine que pessoas com Covid-19 sejam submetidas necessariamente a isolamento. E aquelas pessoas que possivelmente têm algumas situações anteriores que apontam que possa estar ali com o vírus, né, do coronavírus, ou de forma consequente Covid-19, fiquem em quarentena. Aquele indivíduo que tem essa determinação do poder público, indivíduo ou grupo, e violar essa determinação, pratica o crime do artigo 268 do Código Penal, que possui a pena mínima de 1 mês e máxima de 1 ano, além de multa. Correto? E se for praticado por algum profissional da saúde,
a pena é aumentada em 1/3. Quarta figura típica, omissão de notificação de doença, prevista no artigo 269 do Código Penal. É sabido, né, é muito claro para nós que os médicos são muito importantes, fundamentais, imprescindíveis para uma vida, né, pacífica em sociedade, uma vez que eles estão na linha de frente sempre para resguardar nossa vida e nossa saúde. Mas no momento de uma pandemia, a relevância deles é ainda maior. Já é muito grande, se torna ainda maior. E uma vez que o médico, diante dessa pandemia, tem o diagnóstico que o seu paciente está com o Covid-19, ele é obrigado a notificar, dar ciência ao Ministério da Saúde, aos órgãos do Ministério da Saúde, para que o governo estadual, federal, municipal, possa ter as devidas medidas de enfrentamento do vírus. Tem o diagnóstico ali, né? Tem uma listagem para ter o controle e ter estratégias para o enfrentamento do vírus, da doença, em determinada região, em determinado local do país. O médico que não fizer essa notificação, ele pratica o crime previsto no artigo 269 do Código Penal, pena mínima de 6 meses e máxima de 2 anos de detenção e multa. A quinta figura típica que identificamos foi o crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. E esse crime, gente, diferentemente dos outros 3 que eu falei acima, né, além da contravenção penal, que são pertinentes à saúde pública, esse crime é pertinente à periclitação da vida e da saúde. Gente, temos que fazer aqui uma grande ressalva a esse crime, porque aquele que visualiza uma pessoa que está em situação de perigo, né, ali, e não promove a ajuda, né, o tratamento adequado àquele indivíduo, não socorre, em tese pratica um crime. Mas qual é a ressalva que eu faço? Os sintomas do Covid-19, eles são assemelhados, né, à gripe. Então, não são quaisquer sintomas que é exigido de terceiro que pratique ali o salvamento daquela pessoa. São somente aqueles sintomas gravíssimos, gravíssimos de uma ordem que o indivíduo sequer consiga buscar um atendimento médico hospitalar, né? Se dirigir ao hospital, realizar uma ligação para o atendimento médico hospitalar, né? Para que vá à sua residência. Então, é somente nessas situações que eu fui cientificado que tem alguém nessa situação. Eu sou obrigado a prestar um socorro. Porém, preste atenção, de modo remoto. Não é para você ir, né, a pessoa ir à residência, ir ao contato dessa pessoa para prestar socorro, não. Tomou conhecimento, imediatamente acionar os órgãos, né, legais aí do governo para que eles possam ir até aquela pessoa, né, que está doente, está com sintomas e seja atendida. Então é somente nessa situação que se exige o dever legal de uma pessoa prestar socorro. E ainda assim, gente, estamos falando do coronavírus, né? É um vírus realmente que se propaga de uma forma muito rápida. Então, de modo remoto, tomou conhecimento, liga para a internet, né, através dos meios de comunicação, e busca o atendimento àquela pessoa, atendimento médico hospitalar, para que possivelmente não seja aí configurado o crime de omissão de socorro. Passamos ao próximo, a sexta figura típica, o crime de perigo de contágio de moléstia grave, que também é um crime de periclitação da vida e da saúde. Sobre esse crime, né, que está previsto no artigo 131 do Código Penal, eu recebo algumas notícias no meu celular, só que eu não repasso porque eu não sei a veracidade delas. Mas se realmente aquilo for verdade, eu fico muito assustado, né, com a conduta, né, que ali é praticada, porque algumas pessoas, elas pegam secreções nasais, né, espirram em público, e pegam as secreções nasais e passam em corrimões, né, de metrôs, de estações públicas. Enfim, gente, se realmente isso for praticado por uma pessoa que sabe que está diagnosticada pelo Covid-19, ela estará praticando um crime de perigo de contágio de moléstia grave, porque no momento que ele faz isso, mesmo que ninguém passe por ali, ele está colocando a coletividade aí em perigo potencial. Potencial e também de forma concreta, porque se alguém passa ali e introduz, né, a mão nas vias respiratórias, enfim, pode pegar aí o coronavírus, que é devastador. Próxima figura típica, temos o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, que também é um crime de periclitação da vida e da saúde, previsto no artigo seguinte, artigo 132 do Código Penal. Lembrando, gente, eu não falei aqui, me esqueci, no crime de omissão de socorro, a pena mínima é de 1 ano e máxima de 6 meses ou multa.
tá? É aumentada da metade se resulta lesão corporal e grave, tá? E é triplicada se resulta a morte. Então aqui estou falando do 135, fazendo essa ponderação. O crime anterior que eu falei, crime de perigo de contágio de moléstia grave, tá? Quem espalha secreções, enfim, espirra em público aí, sabendo que está com vírus, está praticando o crime do 131, pena mínima de 1 ano e máxima de 4 anos e multa se isso não constitui crime mais grave. Porque se terceiro contrai isso, né? Ele expõe a pessoa a perigo e terceiro contrai, aí pode ser um crime, inclusive, de epidemia, que já falamos. Esse crime de agora, perigo para a vida ou saúde de outro, está previsto no artigo 132 do Código Penal, possui uma pena mínima de 3 meses e máxima de 1 ano, e isso se não constituir fato mais grave. Como se configura esse crime, né? Como pode se configurar esse crime? A pessoa sabe que está com Covid-19. Sabendo, tendo ciência que está com Covid-19, ela se dirige um local público ou de acesso ao público, por exemplo, uma portaria de prédio. Eu sei que estou com Covid-19 e vou ficar na portaria de bobeira, né? Aí, exposto a terceiros, isso é crime, gente. Se for praticado dessa forma, é crime, porque ele sabe que está com Covid-19, está de forma concreta, potencial, colocando terceiros aí a perigo de ter o contágio com o vírus, né? Não pode, de forma alguma, não pode se expor em via pública, não pode promover encontros, por exemplo. Estou com Covid-19, eu sei que estou, eu não estou não, tá, gente? Pelo amor de Deus. E espero também não continuar sem o vírus. Mas, se por acaso a pessoa está com vírus, estou dando um exemplo aqui, eu estou com vírus, convido alguém para a minha residência para almoçar, para jantar, sabendo que eu estou com vírus, estou praticando crime. E isso se não constituir crime mais grave. Perfeito? Vamos à próxima figura típica, que é a oitava, né, que identificamos, o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. É um crime também de periclitação da vida da saúde, previsto no artigo 135, 135A do Código Penal. A pena mínima é de 3 meses e máxima de 1 ano e multa. E é claro, se ocorrer, né, lesão corporal de natureza grave, a pena é dobrada, aplicada em dobro. Se ocorrer resultado morte, ela é triplicada. Como se configura esse dispositivo? Uma pessoa com o Covid-19, com sintomas graves, procura um atendimento médico hospitalar de uma rede privada. E nesse hospital é exigido dessa pessoa, né, pelo responsável, um formulário prévio, uma garantia financeira qualquer, uma caução. Gente, não pode. Tem que imediatamente atender esse indivíduo. Depois do atendimento, aí sim, né, aí se aciona o direito civil, né, outras questões aí para cobrar esse valor se tiver custos. Possivelmente vai ter custos, né, se não é o poder público que está prestando esse serviço. Então, tem que atender. Se tiver essa exigência prévia, se configura esse tipo penal aí, possivelmente praticado pela pessoa responsável lá do hospital, né, que cuida da parte administrativa, ou aqueles seus subordinados que estiverem ali, né, realizando esse atendimento e exigirem essas questões aí que não podem ser exigidas. Nona figura típica é o crime de incitação ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal. No vídeo anterior, eu já fiz uma ressalva, talvez, a esse dispositivo, porque eu tenho que falar da liberdade de expressão, antes de entrar nesse dispositivo. A liberdade de expressão, ela é imprescindível a um Estado democrático de direito. Porém, tem que ser sempre exercida com ressalvas, com ponderações, com limites. A liberdade de expressão não é absoluta. Ela é importante, ela necessita do seu exercício. Ela necessita para que nós tenhamos nosso Estado democrático de direito em exercício. Porém, entretanto, todavia, tem que ser limitada principalmente nesse momento de uma calamidade pública, né, de uma pandemia que está aí, né, provocando danos severos em todo o planeta. Então, se por acaso um indivíduo, né, ele começar a incentivar condutas criminosas que visam impedir o enfrentamento, a prevenção ao Covid-19, ele possivelmente estará aí praticando o crime previsto no artigo 286 do Código Penal, que possui uma pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Perfeito? E passamos ao próximo, ao 10º dispositivo legal, né, que é um pouco próximo a essa figura típica, que é o crime de apologia de crime ao criminoso, previsto no artigo 287 do Código Penal. Vamos supor que exista alguém que esteja praticando, né,
esses crimes que visam impedir o enfrentamento ao Covid-19, assim como se tenha ciência de um fato específico. Alguém que praticou um crime que visava impedir o enfrentamento ao Covid-19. Aquele que praticar apologia, enaltecer, né, gente? Exaltar esse criminoso, exaltar esse fato criminoso, pratica esse crime que acabamos de falar, apologia de crime ou criminoso. Então, está aí para vocês tomarem conhecimento. A 11ª figura típica é associação criminosa, prevista no artigo 288 do Código Penal. Aqueles que se associarem de modo permanente para a prática de crimes que busquem impedir o enfrentamento ao vírus, ao coronavírus, né, e a doença do Covid-19, estarão ali praticando um crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal, pena mínima de 1 a 3 anos de reclusão. Perfeito? Se tiver participação de adolescente, né, se tiver emprego de armas, aí nós temos um aumento de pena de até a metade sobre esse tipo penal. Passamos à próxima figura típica aqui, e antes já de a 12ª, e antes de falar diretamente sobre ela, eu vou fazer uma introdução. Por quê? Em tempos de Covid-19, muitos precisam comprovar que estão com a doença, para fins de obtenção de direito nos órgãos particulares e nos órgãos públicos. E também para obtenção de outros direitos, além de questões trabalhistas, né? Questões também com indenizações que sejam recebidas. E o principal meio que nós temos de comprovar que está com uma doença é o atestado médico. Embora agora, né, esteja aí dispensável o atestado médico para comprovar que está com Covid-19 em algumas situações, de forma excepcional, ainda assim, se o indivíduo quiser, né, documentar ali de forma robusta que está com o coronavírus, com Covid-19, nós teremos aí que utilizar o atestado médico falso. E se por acaso o médico ele dá essa informação mediante um atestado médico falso, não verdadeiro, ele estará praticando o crime previsto no artigo 302 do Código Penal. É um crime contra a fé pública. E, igualmente, aquela pessoa que se fizer o uso do atestado médico falso, estará praticando o crime previsto no artigo 304, combinado com 302 do Código Penal, crime contra a fé pública, perfeito? E se tem aí, né, a sanção penal de 1 mês a 1 ano, além de, se tiver também a finalidade de lucro, gente, multa. Se tiver interesse patrimonial, multa. E é importante falar porque, como disse a vocês, estamos diante de uma pandemia, né? Então, com certeza, atestados médicos serão utilizados e tem que ser verdadeiros. É lógico, é claro. 14ª figura típica. É uma figura típica não muito comum, né? Inclusive ela está lá no Código Penal bem escondida, que está no rol dos crimes contra a organização de trabalho. E é o crime de paralisação de trabalho de interesse coletivo previsto no artigo 201 do Código Penal. Meus queridos, temos atividades previstas de natureza essencial, que não podem parar. E se por acaso, ainda diante dessa questão desse âmbito de calamidade pública, né, o gestor público não determine a sua paralisação porque considera ela essencial e, por acaso, né, acontecer o indivíduo participar de uma suspensão ou abandono coletivo desse trabalho, provocando a interrupção desse trabalho de interesse coletivo, ele estará ali praticando o crime do artigo 201 do Código Penal, que possui uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Perfeito? Próxima figura típica, igualmente, crime contra a organização do trabalho. É o crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa prevista no artigo 205 do Código Penal, que possui a pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Esse crime, gente, é o seguinte: o indivíduo tem um estabelecimento comercial, presta serviços ali nesse estabelecimento de várias, né, naturezas, e ele tem uma determinação por decisão administrativa que determina a paralisação da sua prestação de serviço, do seu exercício, né, ali de trabalho naquele local, em virtude do Covid-19. Se por acaso, mesmo diante da decisão administrativa, ele continue realizando essa sua atividade de trabalho, estará praticando esse crime previsto no artigo 205 do Código Penal. A próxima figura típica, gente, considero muito reprovável, tá? Quando é reprovável, né, até te falar aqui que é muito reprovável, mas assim, o grau de reprovabilidade é altíssima.
E está muito comum agora, está em voga aí, né, em muitos noticiários, porque se tem constatado a elevação de 300% a 14.000% sobre a alta de determinados valores de determinados produtos. Simplesmente em virtude da calamidade pública do Covid-19. Qual é a justificativa para aumentar o valor da máscara, das luvas, do gel, álcool em gel, né, do álcool 70%, de alimentos? Qual é a justificativa nesse momento? É a calamidade pública, a lei da oferta e da procura. As pessoas vão procurar porque estão desesperadas, né? Então, pode ser aumentado o valor de produtos? Pode, com a devida justificativa. Porém, tem se constatado que, de modo abstrato aqui, de modo aparente, não tive contato com qualquer inquérito ou processo dessa natureza, só vejo notícias e também circulo, né, às vezes, para comprar alimentos, somente quando necessário, que realmente está tudo não, alguns produtos estão aumentando e não se pode fazer isso, gente, de modo artificioso. Não pode se elevar o preço desses produtos simplesmente com base no caos, no desespero das pessoas, sob pena de se configurar um crime contra a economia popular previsto no artigo 3º, inciso 6 da Lei 1521 de 51, que prevê uma pena de 2 anos a 10 anos em multa para aquele responsável por esse ato, né? Que não é só contra o consumidor, é contra a economia popular. E a reprovabilidade também é evidente, né? Porque se aproveita do desespero de terceiros para praticar essa conduta. Então, é um crime, tem que se ter conhecimento para a sua não prática. E veja só, né, gente? Estamos trabalhando aí com alimentação, com saúde, né? Temos farmácias, temos supermercados, inclusive equipamentos de proteção, né, para a não propagação desse vírus, como o álcool, como as máscaras, como as luvas. Então, tem um grau alto de reprovabilidade, temos que saber que existe, e é claro, a sua configuração ou não será avaliada no caso concreto, mas é importante saber a ciência. A próxima e penúltima figura típica, né, 17ª que identificamos, são os crimes contra a ordem econômica, que temos aí, né, a figura do artigo 4º, inciso 1 ou 2 da linha A ou B da Lei 8.137, que é pertinente à livre concorrência de mercado entre as empresas. Por quê? Uma pandemia gera necessariamente uma crise econômica, porque determina, né, a paralisação de muitas atividades de trabalho e, consequentemente, se para de ter o comércio, se para de ter o consumo. O dinheiro para de circular. Algumas empresas, paralisando suas atividades, podem, inclusive, né, praticar demissões porque não tem mais lucros, né, não tem como sustentar suas atividades. E, geralmente, as empresas de menor porte estão mais sujeitas a isso. Não estou dizendo que vai acontecer isso com as empresas, mas de forma assim, muito simples, né, de um olhar muito tranquilo, dá para se perceber que quem está mais sujeito a parar suas atividades, de finalizar elas em virtude dessa crise, são as empresas de menor porte, de pequeno porte. Nada impede que as de médio e grande porte também paralisem. Só que para que elas possam continuar, né, ainda nessa crise, se elas tiverem a possibilidade de continuar a prática de suas atividades, se não estiverem proibidas nesse momento, né, para preservar a saúde pública, alguém realize, né, a combinação, ajuste, ou qualquer ato que busque o monopólio do mercado de modo ilegal, estará praticando esse crime. Por quê? Praticando o monopólio de mercado nesse momento de calamidade, utilizando o seu poder econômico nesse momento, com certeza estará praticando, prejudicando terceiros de modo indeterminado, empresas terceiras, e aí, gente, né, é uma cadeia sucessória que gera caos financeiro e vai ir para todos os lados, né? Prejudica a saúde de muitas famílias, a alimentação de muitas famílias, né, a vida de muitas famílias. Então, tem que também se ter a consciência desse tipo penal para que não se pratique e se pratique, né, saibam que aquilo está errado. Então, foi o penúltimo tipo penal que identificamos. E, por último, com relação às medidas de contenção, de enfrentamento ao Covid-19, quem também está na linha de frente para a fiscalização, né, além dos agentes públicos da saúde, são muitos funcionários públicos que estarão ali obedecendo regramentos legais, legislações para realizar o enfrentamento. Se por acaso alguém desobedece ordem legal de funcionário público que vise impedir
impedir não, gente, desculpa, que vise enfrentar o Covid-19, o funcionário público está dando ordens a terceiros para possibilitar o enfrentamento ao coronavírus, ao Covid-19. Se por acaso se realiza a desobediência a essa ordem, estará impedindo, o enfrentamento ao vírus e, consequentemente, estará praticando um crime previsto no artigo 340 do Código Penal, um crime contra a administração pública, previsto ali com pena de 15 dias a 6 meses e multa, detenção. Então, crime contra a administração pública foi o último tipo penal que identificamos. Lembrando que o rol que listamos a vocês é um rol exemplificativo, correto? Nós visualizamos os principais crimes e contravenção penal que decorrem diretamente da pandemia. Outros crimes podem ser praticados, temos que ter a consciência que a paralisação de todas essas atividades necessárias no momento gera uma crise financeira, e aí outros tipos penais, por consequência, são praticados, e a gente pode talvez falar sobre isso num segundo momento futuro aí, através do vídeo aqui no canal da Burke Advogados. Então, essas foram as informações que passamos. Se por acaso, repito aqui, se alguém visualiza alguma prática, tem que se ter muita responsabilidade, muita prudência, uma vez que, se por acaso sabe que aquilo não é crime ou que aquele fato não aconteceu, estará aí sujeito, a um crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, ou falsa comunicação de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal. Tem que se ter muita responsabilidade e somente utilizar a lei penal em último caso e para a única finalidade de se respeitar bens jurídicos, de respeitar, no âmbito do Covid-19, vidas, saúde pública, administração pública, com essa única finalidade. Repito que a prevenção no momento é uma medida imprescindível para si próprio, o amor próprio é importante nesse momento, vamos nos preservar e também vamos pensar em terceiros que estão aí à nossa volta e também a gente tem que prezar sempre pelo próximo, o amor ao próximo. Então, prezar pelos bens jurídicos de terceiros. Repito mais uma vez que vai passar, estamos juntos, desejo o melhor a vocês e vamos ter otimismo, tirar o melhor possível dessa situação de calamidade que estamos passando. Permanecemos aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato com o escritório, podem também, se for o caso, aí realizarem comentários e vai dar tudo certo, gente. Até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.